Proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos para a segunda reunião extraordinária remota de 2020 da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, a ser realizada no dia 23 de junho de 2020, às 11 horas, através da plataforma Zoom, conforme o edital publicado em 22 de junho de 2020. Eu quero agradecer a presença dos senhores deputados, nobre deputado Rodrigo Bacelar, deputado Renan Ferreirinha, deputado Marcelo Cabeleireiro, deputado Luiz Paulo e o deputado Lobinho Márcio Pacheco. Senhores presentes, vamos iniciar os nossos trabalhos com a discussão e votação do parecer às emendas de plenário ao projeto de lei 2397 de 2020 do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2020 e da outras providências. Como sou relator, eu quero pedir passar a palavra ao deputado Rodrigo Bacelar para que eu possa relatar as emendas do PLDO. Quero passar a presidência ao deputado Rodrigo Bacelar. Acho que o Bacelar teve algum problema técnico. Acho que a conexão do deputado Bacelar... Não, está ingressando aqui, ó. Guardar um pouquinho, para ele restabelecer a sua internet. Enquanto o Bacelar consegue... Oi, presidente. Entrou. Então, eu passo a presidência para o senhor, deputado Bacelar. Obrigado. Desculpa aí, porque nunca aconteceu. Eu sei que na internet falhou na hora. Está em travessão? Estou no Rio. Pior que eu estou no Rio, tá vendo? Ah, bacana. Vamos lá. Dando início, então, às emendas apresentadas pelos senhores deputados ao projeto de lei número 2397/2020, da mensagem número 13 de 20, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2021 e da outras providências. Eu passo a palavra agora ao eminente deputado Márcio Canella, relator, para emitir o seu parecer. Obrigado, deputado presidente Bacelar. Eu quero ressaltar que foram enviadas com antecedência cópia do presente parecer a todos os membros dessa comissão. Todavia, houve uma correção no parecer no tocante à emenda 38 e à emenda 03, que constava como rejeitada, mas, na verdade, vai constar no parecer como aprovadas. E a emenda 632 e a emenda 832 da comissão será cancelada. Feito tal esclarecimento, informo que lerei apenas a conclusão do parecer na forma seguinte. O projeto de lei número 2397/2020 do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei de Orçamento Anual de 2021 e da outras providências. A apreciação do presente projeto de lei e suas emendas objetivou a assegurar as diretrizes orçamentárias no formato legal da PLDO, que forma que a Lei Orçamentária Anual de 2021 não se torne um projeto fragmentado e distante de sua finalidade. Assim sendo, senhor presidente, meu parecer é favorável a 589 emendas, favorável com subemendas a 19 emendas, pela rejeição 225 emendas e pela 225 e pela prejudicabilidade a 3 emendas. Esse é o parecer, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Eu vou querer discutir a matéria, mas antes a questão de ordem. Luiz, se puder falar um pouco mais próximo do telefone, porque aqui no plenário a gente não está conseguindo ouvir. Obrigado, Luiz. Estou com o telefone quase dentro da boca, está ouvindo? Sim, melhorou. Presidente, eu quero discutir a matéria, mas antes uma questão de ordem. Examinando o parecer da Comissão de Orçamento, Vossa Excelência acatou a emenda 469, que não é de minha autoria. Mas a emenda 469 está precedida de uma igual teor, que é a emenda 12. Então, sugiro a Vossa Excelência, 69 se aglutina a 12, porque a 12 tem precedência. E a segunda questão diz respeito à aglutinação que Vossa Excelência fez das emendas 761 com 603. Essas emendas também são iguais a uma outra emenda que a precede, que é a emenda 13. Então, estou solicitando a Vossa Excelência que aglutine essas duas emendas a 13. Será acatado, deputado Luiz Paulo? Pois não, senhor presidente. Então, agora eu vou aguardar as questões de ordem, depois eu estou inscrito, senhor presidente Rodrigo Bacelar, para discutir, por favor. Senhor presidente, a questão de ordem. Bom dia a todos. Eu também quero me inscrever. Também tenho, presidente. Ferreirinha aqui. Com a palavra, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, Vossa Excelência vai permitir destaques aqui na comissão? Perfeito. Bacelar. Bacelar, deixa eu fazer uma questão de ordem. Quando, não sei se era na presidência do deputado Rodrigo Amorim, ou já na presidência do deputado Márcio Canella, que houve um acordo na Comissão de Orçamento, única e exclusivamente na Comissão de Orçamento, que não teríamos destaque em comissão para que os deputados da comissão não tivessem o privilégio de destacar duas vezes, destacar em comissão e destacar em plenário. É um acordo único da Comissão de Orçamento. Então, anteriormente, senhor presidente, é necessário saber se esse acordo está mantido ou não. Eu não sei se foi o deputado Rodrigo Amorim que procedeu a esse acordo ou o deputado Márcio Canella. Deputado Luiz Paulo, eu acho, na minha humilde opinião, a gente tem que manter o acordo, mas, de toda sorte, vamos ouvir o presidente aí, Márcio Canella. Deputado Bacelar, manter o acordo. Manter o acordo. Perfeito. Então, com a palavra, o deputado Amorim. Não, era só nessa linha. Deputado Luiz Paulo, assiste razão, deputado Luiz Paulo, de fato foi justamente por ocasião da discussão do ano passado. E nós realmente procedemos dessa forma, era para saber se manteria ou não. Perfeito, amigo. Com a palavra, deputado Eliomar. Presidente, a respeito das emendas apresentadas por nós. Nós apresentamos a emenda 742, apresentamos a emenda 779, e eu gostaria realmente que essas emendas fossem, porque elas foram rejeitadas, entendeu? São emendas que nós consideramos importantes, não é? A 742, ela da priorização dos gastos a serem planejados na próxima etapa. Não basta esperar a lei anual chegar pronta para depois reclamar, tentar emendar sem grande decisão, né? Essa emenda diz, na LOA de 2021, a emenda, né? As dotações apresentadas destinadas ao custeio das atividades com saúde, assistência social, educação e ciência e tecnologia não poderão vir com valores menores do que na LOA de 2020, que já está bastante reduzida em suas dotações.
Então, eu gostaria que realmente fosse incorporada, fosse rejeitada, não é? Ela fosse considerada, entendeu? Outra emenda, que é essa 779, é para aumentar a destinação de recursos para a área da cultura, né? Que a gente indica a necessidade de esforço do governo para conseguir recursos do Fundo Nacional de Cultura, ou que destine recursos do Tesouro Estadual para cumprir as metas estabelecidas no PPA-LDO. Senão, de nada adianta programas serem realizados e metas a serem cumpridas se não há recurso para isso. Sem orçamento, a cultura depende dos patrocínios, que acabam sendo direcionados e os recursos acumulados no fundo estadual. E agora, finalmente, estão sendo usados esses recursos, não duram mais do que exercício. É preciso pressionar o governo para garantir recursos para políticas de cultura, né? Nós sabemos que a política da cultura, aliás, até hoje eu não entendo. O caso da cultura é a rubrica que praticamente tem a menor destinação de recursos para essa política pública que nós consideramos que ela é muito importante. Então, eu gostaria que fosse considerado realmente essas duas emendas nossas. Deputado Mascanella. Bacelar, deputado Eliomar, seria bom a assessoria do senhor procurar a nossa assessoria técnica para poder chegar num acordo, mas vale ressaltar que você pode fazer o destaque ainda em plenário. Você pode destacar ela, mas seria bom a sua assessoria conversar com a nossa assessoria. Ok, tá legal. Questão de ordem, deputado Renan Ferreirinha. Presidente, primeiro saudar aqui toda a comissão, sua presidência, deputado Mascanella também, presidente permanente, todos presentes. Eu queria fazer uma questão de ordem sobre as emendas 189 e 190, que são emendas de transparência que eu apresentei, mas essa eu queria destacar, porque elas sofreram subemendas. Eu entendo um pouco da motivação, mas eu acho que seria bacana que a gente pudesse entender o contexto de geral para entender se elas podem avançar, né? Primeiro, mesmo com todos os problemas fiscais, o Estado do Rio ele está entre os melhores nos níveis de disponibilização de informações orçamentárias e financeiras, principalmente em função dos mecanismos de consulta existentes no sítio de transparência fiscal. Contudo, há sempre espaço para que a gente possa ampliar a incorporação de novos relatórios, até a diminuição do prazo de disponibilização dos demonstrativos. No que se refere a novos relatórios, é fundamental para acompanhamento e avaliação periódica da execução financeira os saldos que estão disponíveis das fontes de recursos, que somente é publicado no último demonstrativo anual. Os saldos de caixa e a possibilidade de verificação dessas destinações dos recursos se mostram informações muito importantes para a avaliação da sustentabilidade financeira. Então, existe já um artigo similar na LDO da União, que publica esses demonstrativos na categoria de outros demonstrativos do REREL. Então, essa é uma das emendas que eu queria falar. E a outra questão, se não me engano, essa é a emenda 189, e a outra questão, a emenda 190, diz respeito ao fato de que na Constituição Federal a gente estabelece a periodicidade bimestral para a publicação do REREL. Contudo, esse era um contexto de 30 anos atrás e já tem mais de 15 anos que a União publica mensalmente os demonstrativos que integram o REREL. Então, a ideia é que a gente pudesse importar essa boa prática para o Estado do Rio também, fazendo com que um dos melhores softs de contabilidade do país, que é o CEAF Rio, que já passou da hora de largar na frente, ser o primeiro Estado a seguir também a periodicidade da União. Então, acho que seria algo interessante, especialmente num Estado que tem tantas dificuldades extras, mas nesse quesito de transparência financeira, a gente possa estar aí sendo pioneiro. Então, acho que são duas emendas de transparência, e aí eu, se possível, gostaria muito de manter, acho que seria bacana que pudesse ser mantida a linguagem do deverá conter e o do conterá, e não do poderá conter, porque a gente sabe que isso na prática acaba não funcionando. Então,
Então, essa é a minha questão de ordem, presidente. Presidente Bacelar. Deputado Amorim. Vossa Excelência está concedendo questão de ordem, mas eu gostaria também de discutir, na verdade, defender duas emendas minhas, de minha autoria, mas não sei se o faço através de questão de ordem, como fez o deputado Eliomar e o deputado Ferreirinha, ou se aguardo a discussão e gostaria, se for o caso, de pedir para me inscrever na mesma lógica que o deputado Luiz Paulo. Perfeito. Não sei como Vossa Excelência vai proceder, se vai continuar por questão de ordem ou se na discussão. Deputado Amorim, deixa só o presidente Márcio Canela se manifestar em relação ao Ferreirinha, e aí eu vou abrir a discussão, aí Vossa Excelência faz a ponderação. Na verdade, essas duas emendas do Renan Ferreirinha foram aprovadas com subemendas. Só mudou uma palavra. Conterá por poderá conter. Mas essa é a questão, Canela. A ideia é que a gente pudesse... Eu super entendo, mas assim, a ideia, se a gente manter o poderá, de fato, aconteceria. São mecanismos de transparência, bem simples. Nós podemos até entender a viabilidade com a própria Cefaz, mas o poderá conter ele já fica mais subjetivo, né, na sua execução. E, na verdade, conversando com a nossa equipe técnica aqui, esse ano vamos entrar assim, e para o ano que vem, vamos sentar, discutir antes, ver o que a gente pode fazer melhor. Encerrada a questão de ordem, colocamos em discussão a matéria. Para discutir, conforme já havia se posicionado aí primeiro, nosso grande deputado Luiz Paulo. Obrigado, presidente em exercício, deputado Rodrigo Bacelar, senhores deputados presentes, presidente Márcio Canela, Márcio Pacheco, Rodrigo Amorim, Renan Ferreirinha, Eliomar Coelho. Primeiro, eu queria, na discussão, fazer uma sugestão ao nosso presidente deputado Márcio Canela, em homenagem aos membros da Comissão de Orçamento, e acho até salutar a prática do não destaque, para que a gente não tenha um privilégio em relação aos anteriores. Mas a reunião de emendas poderia ser precedida de uma reunião informal da presidência com os assessores, para que os deputados pudessem dizer os seus empenhos em algumas emendas, para não deixar para o dia dessa discussão final, fazer uma tentativa de um approach inicial. Porque cada deputado não está discutindo só as suas emendas, poderá estar discutindo as suas emendas e as emendas das suas respectivas bancadas. Luiz, e também... Oi. Se puder falar um pouco mais próximo... Hoje está esquisito o som. Telefone. É porque estou no plenário, está dando um eco, não estou te ouvindo legal. Eu estou dizendo, senhor presidente, para sugerir para Vossa Excelência, já Sim. Quando da LOA, antes de fazer a reunião formal sobre as emendas, ter uma informal com a comissão, informal, para a gente dizer aqui da nossa análise preliminar, para evitar um debate mais acalorado, né, no âmbito da própria comissão. É como sugestão para Vossa Excelência pensar. Porque agora mesmo o senhor disse assim, pede para a assessoria do deputado Eliomar Coelho procurar a assessoria da comissão. Né? Se a gente tivesse uma reunião informal antes, a gente já podia ter tomado essa providência. Boa ideia, Luiz. Vamos acatar na época da LOA, a gente fazer isso. Boa ideia, Luiz, boa ideia. Vamos acatar. A gente debatemos antes de chegar aqui com as matérias prontas. A segunda, senhor presidente, é que não é, eu reconheço que não é fácil para nenhuma comissão, principalmente para a comissão de orçamento, dar parecer para um volume tão grande de emendas. E eu, particularmente, fui o deputado que mais emendou e, por via de consequência, também fui o deputado que mais teve emenda rejeitada. Isso não me abala, né, porque faz parte da análise política. Né? Tem determinadas emendas que é normal a Comissão de Orçamento ter uma conexão com
a parte de planejamento do Estado para consultas sucessivas. Eu consigo entender isso. E tem emendas que a gente faz que são lutas históricas. Por exemplo, quando o deputado Eliomar, na sua emenda, pede para não haver redução nas áreas de saúde, educação, assistência social, cultura, ciência e tecnologia, na verdade, eu tenho uma emenda histórica que tem o mesmo sentido. Eu acho que o orçamento não deveria ter jamais 20% de remanejamento indistinto. Você poderia ter até esse mesmo percentual, mas somente por programa de trabalho. Porque aí você obrigaria o chefe do executivo a cumprir o orçamento na sua totalidade. E é claro que cada programa de trabalho ele pode errar 20% para mais ou para menos, porque são tudo estimativas. Né? Então, eu não estou nem destacando essa emenda aqui, nem precisa destacar, estou deixando para o plenário, porque eu tenho um conceito que eu não abro mão sobre esse assunto, e todos os anos eu sou derrotado. Mas tenho certeza que chegará um ano que o Parlamento Fluminense verificará que isso é melhor para os deputados e muito melhor ainda para a própria sociedade, porque a lei orçamentária passará a ser um documento sério. Tudo que estiver lá escrito será cumprido, e não como é hoje, onde com se licença, muda deputado ela... Paulo. Qual é a emenda que essa emenda que Vossa Excelência se refere? Qual é o número que Vossa Excelência vai destacar? Não, eu vou destacar em plenário. Não, Aqui sim, mas qual é o número? Qual é o eu lhe número dela? passo ela. Tá bom, obrigado, deputado. Eu lhe passo ela. Porque isso dará seriedade à lei orçamentária, e não como é hoje, que você pode remanejar 20% do global, você pode pegar 3, 4, 5 secretarias e mudar tudo, a menos, né, da despesa de pessoal. Então, senhor presidente, primeiro eu queria destacar essas questões e dizer que, de qualquer jeito, essa é a LDO mais estranha que eu já vi na minha vida, né? Porque é uma LDO em que você está projetando as receitas e as despesas em cima de um ano também mais atípico da minha vida, que é o ano pandêmico, onde não temos certeza de absolutamente nada, nem hoje, nem no que vem pela frente. Cada dia que a gente faz projeções de crescimento de PIB, o PIB cada vez cai mais. O PIB de hoje já é dado como certo que ele será menor do que 6 pontos percentuais, né? Cada vez mais negativo, podendo chegar a 8. O Copom, quando a gente discutiu em primeira, aqui na comissão, a proposta da LDO, nós estávamos com um cupom na ordem, se eu não me engano, de 3,5 pontos percentuais. A taxa Selic do cupom hoje está 2,25. Nunca vi um juro tão baixo e com viés de queda. Talvez cheguemos ao final do ano com essa taxa Selic beirando o zero, né? Quiçá. Né? Então, isso só mostra que a LDO, né, não está sendo mesmo um instrumento de planejamento, nem poderia ser diferente. Acho que essa LDO deveria ter uma previsão de um artigo que, se for desejo, viu, presidente, do Executivo, poderá mandar uma segunda LDO ajustada, né? Porque nós vivemos na atipicidade. Essa LDO dificilmente poderá arrimar com segurança a LOA de 2021. Né? E se arrimar a LOA de 2021, quando for realizada, terá profundas modificações. Então, eu estou aqui na Comissão de Orçamento e jamais neguei à população fluminense nenhuma LDO, nenhuma LOA, por mais divergência que eu tenha, porque é melhor uma LDO e uma LOA ruim do que nenhuma, de que um gestor possa administrar
por 1/10 em relação ao exercício anterior. E se mesmo com lei orçamentária os gestores que hoje temos são um fracasso absoluto, que o diga o relatório do Tribunal de Contas do Estado, né? Imagina se não tivesse nenhum instrumento balizador. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu pedi para discutir a matéria porque tenho críticas, né, bastante grandes a essa LDO, que já explicitei em voto escrito na época do debate, né, mostrando a necessidade que ela tenha uma nova atualização daqui para frente. Então, pedi para discutir, para já deixar aqui o meu voto também assinalado, favorável ao parecer de Vossa Excelência, mas com as mesmas ressalvas que fiz na discussão inicial, que são ressalvas no sentido de que essa LDO tem que ter uma revisão um mês antes de ela servir de base para a LOA de 2021. Essa é a questão, senhor presidente Rodrigo Bacelar. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Mais algum colega? Deputado Amorim, vai discutir agora? Eu queria, senhor presidente, em primeiro lugar, cumprimentar o deputado Márcio Canella pelo trabalho que a gente conhece e sabe a dificuldade que é uma análise tão profunda de um volume tão grande de emendas num momento tão sensível para o Rio de Janeiro. Então, parabéns à sua presidência, à Vossa Excelência, ao seu mandato, ao seu gabinete aí. Aproveitar para estender os cumprimentos também ao Elbert aí da comissão, que sempre faz um grande trabalho, mesmo enlutado agora por razão do falecimento recente do pai. Fica aqui o nosso reconhecimento, Elbert, pelo seu grande trabalho para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, para essa comissão. Parabéns aí, você é um grande sujeito. Tem o nosso carinho. Eu, antes de mais nada, senhor presidente, estender também o parabéns, é muito gratificante para mim, primeiro, poder continuar fazendo parte da Comissão de Orçamento. Eu aqui manifesto que, mesmo por ocasião do golpe que sofri dos membros do PSL no ano passado, com Vossa Excelência, deputado Márcio Canella, tendo assumido a presidência, eu destaco aqui perante todos, primeiro, o deputado Márcio Canella, a minha gratidão com Vossa Excelência pela forma educada, democrática e gentil que Vossa Excelência conduziu essa transição da presidência comigo. Então, fica aqui externado, nunca tive oportunidade de fazê-lo anteriormente, mas faço aqui, já que estamos sendo transmitidos pela TV Alerj, para que fique registrado nos anais dessa casa o meu agradecimento com Vossa Excelência. E também me sinto muito honrado de poder fazer parte desse grupo pequeno. Vejam só, somos agora, nesse exato momento, 6 deputados discutindo um tema tão relevante que vai mudar o destino da cidade, do estado do Rio de Janeiro no próximo ano. Como bem disse o deputado Luiz Paulo, essa LDO, talvez por ter sido iniciada lá pelo Poder Executivo antes do período de pandemia, mas ela não reflete de forma nenhuma a realidade que nós atravessaremos no próximo exercício. Então, faço minhas as palavras do deputado Luiz Paulo no sentido de que o Poder Executivo deveria tomar alguma medida no sentido de readequar essa LDO e trabalhar com um orçamento condizente, porque o que está apresentado, diante desses fatores técnicos que foram apresentados pelo deputado Luiz Paulo, e por conta da realidade fática, não será aquilo que acontecerá no próximo ano, não será reflexo de uma realidade. Muito me assusta e me assustou, com base em tudo aquilo que nos debruçamos no ano passado, mas eu também discutirei isso no momento oportuno, de que a forma com que o governo do Estado conduziu o orçamento que nós discutimos, do que nós emendamos, que nós fomos à discussão não só na comissão, mas também em plenário, e eles, por um instrumento que vai além desse remanejamento de 20% apresentado pelo deputado Luiz Paulo, o governo do Estado usou e abusou do contingenciamento. A gente sabe da profunda crise, mas não adianta nada, mais uma vez, uma sensação de impotência, de incompetência do parlamento, que é o que tem acontecido. Nós, inúmeras vezes,
agimos dentro do plenário, conforme a lei, dentro da legalidade, aprovamos um projeto de lei ou um decreto legislativo e simplesmente ele não entra em prática porque é ignorado, por exemplo, pela PGE. Da mesma forma, aquilo que estamos trabalhando aqui na Comissão de Orçamento tem sido ignorado pelo governo do Estado, quando, por exemplo, dá poderes faraônicos, por exemplo, ao seu setor de orçamento lá, que, durante o exercício de 2020, usou e abusou do contingenciamento. Então, assim, nada do que fazemos aqui serve para absolutamente nada. Pega-se todo o conjunto normativo que nós aprovamos diante de um trabalho de um ano dessa comissão e rasga-se, porque eles contingenciam ou então abusam desses 20% globais, como o deputado Luiz Paulo bem disse. É importante que tenhamos isso em mente, deputado Bacelar, porque, caso contrário, é um desperdício, é uma perda de tempo. É um grande teatro estarmos aqui discutindo orçamento que não será respeitado. Esse é um ponto. Eu sou um otimista inveterado, sou um romântico, e acho que a gente deve estar aqui, sim, apresentando as emendas, discutindo, mas que tenhamos mais cautela e um olhar mais atento na prática do exercício da implementação desse orçamento. Eu, para não me estender, deputado Bacelar, eu chamo a atenção apenas, obviamente que farei, se for o caso, em plenário, mas eu chamo a atenção para 2 emendas das diversas que apresentei. Algumas foram incorporadas, principalmente aquelas que o texto ressalta as medidas de transparência, tão celebradas nesse momento, mas eu destaco 2 emendas apenas para reflexão da comissão, deputado Márcio Canella. A primeira delas, ela diz respeito à questão um programa de conformidades. A gente sabe que está vivendo um período em que o governo do Estado faz jus a um regresso ao seu erário de uma quantia considerável, fruto desses acordos de leniência, das delações e, sobretudo, das condenações oriundas dos processos criminais de corrupção que têm vitimado a sociedade fluminense e o governo do Estado. Então, nós não observarmos uma emenda, como a minha emenda de minha autoria 758, ou outras emendas que me parece que tem outras nessa linha, no sentido de restituição ao erário, que a lei orçamentária anual deverá prever e discriminar programa de conformidade com a previsão de receitas provenientes da recuperação de ativos fruto dos acordos de leniência e delações firmados, é importante porque, caso contrário, estaríamos dando um cheque em branco para o governo do Estado. Caso esse recurso venha, ao longo do ano que vem, do próximo exercício, ingressar nas contas do governo do Estado, fica um cheque em branco para o Poder Executivo gastar como bem queira. E hoje eu me sinto muito preocupado de dar um cheque em branco ao governo do Estado, haja vista o descalabro que aconteceu na saúde, por exemplo. Então, se pudermos adotar medidas restritivas, caso ingresse algum recurso proveniente desses acordos, desses acordos de leniência, que a gente possa apontar para qual programa de trabalho, para qual pasta, qual política pública a gente deseja que seja alocado esses recursos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, presidente, é um tema que eu venho batendo na tecla há muito tempo. E aqui, mais uma vez, fazendo um elogio, uma saudação ao deputado Luiz Paulo, que tem sido incansável na luta em prol daqueles que fizeram concursos públicos e não foram chamados. Nós temos uma oportunidade de apontar na LDO, que está justamente descrito na minha emenda 760, que nós possamos apontar, dentro da lei orçamentária, recursos para que o Estado efetivamente chame, convoque esses profissionais, esses futuros servidores que dedicaram a sua vida a realizar, por meritocracia, um concurso público e, infelizmente, tiveram seu sonho ceifado por conta da incompetência do governo do Poder Executivo. Então, seria um apontamento
até para a preservação da própria Assembleia, porque o deputado André Siciliano, na sua presidência, graças à austeridade, graças ao controle que não vem acontecendo no Poder Executivo, graças às economias, porque nós poderíamos estar, nesse momento, surfando com o dinheiro da própria Assembleia, com luxo, com serviços que poderiam ajudar aos nossos mandatos. No entanto, nós, sob o comando do deputado André Siciliano, abrimos mãos desses potenciais gastos suplementares, economizamos o nosso fundo e o deputado André Siciliano, nosso presidente, tem destinado quantias significativas, por exemplo, para o pagamento de profissionais que foram chamados, como, por exemplo, da segurança pública. Então, se nós já apontássemos aqui na LDO a destinação de parte desse recurso para o pagamento e efetivo chamamento desses servidores que estão aguardando há anos serem convocados, e aqui eu cito os concursados do CEAP, 3 concursos em aberto, concursados do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, concursados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que estão aguardando uma série de questões, um imbróglio jurídico que a gente está tentando resolver, mas se pudéssemos já apontar na LDO, seria também alvissareiro. Então, é só nessas 2 linhas, senhor presidente, agradecendo desde já a relatoria do deputado Canella, que absorveu ao texto da LDO algumas emendas de minha autoria no sentido de maior transparência em prol dos gastos e do orçamento público para o ano que vem. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pela explanação, deputado Rodrigo Amorim. Mais algum nobre deputado para discutir? Eu quero discutir, nobre deputado. Deputado Leomar Coelho, com a palavra. Eu vou mais ou menos também nessa mesma linha. O que é o seguinte: o orçamento é uma das peças mais importantes que possa existir numa administração de uma cidade, de um estado, o orçamento. Através do orçamento, o orçamento permite a nós fazermos uma leitura, inclusive, como que o governante pretende trabalhar as políticas públicas para alavancar desenvolvimento do Estado. Isto há muito tempo que vem sofrendo distorções. E essas distorções, elas chegaram a um determinado de exagero que o orçamento começou a ser considerado como uma peça de ficção. E eu acho que a gente tem que trabalhar no sentido de corrigir essas distorções. Então, quando nós apresentamos emendas, a gente apresenta uma emenda no sentido de querer aperfeiçoar, no sentido de querer, inclusive, colocar em prática objeto de lutas históricas, que a gente não pode, de forma alguma, deixar de esquecer a questão das universidades, a questão do plano de cargo, o salário da saúde, a questão dos servidores públicos. 6 anos não tem. São bandeiras históricas que não são levadas em consideração como deveria na discussão da orçamentária. Então, veja bem, a emenda que eu apresentei, no sentido de que não houvesse redução de valores em relação àquilo que já foi de forma reduzida na gestão anterior, quer dizer, parece levado em consideração, não sei por quê, quer dizer, qual a justificativa disso daí? Remeter para o plenário aumenta, inclusive, para a gente ter a aprovação dessa emenda. A gente sabe disso, porque termina virando, digamos, uma luta política lá dentro, o que não é verdade e não corresponde a isso de forma alguma. Então, eu acho que a gente deva ter um certo cuidado. A intervenção do deputado Paulo, no sentido de, antes desta discussão acontecer, realmente deva ser
precedida por uma reunião de ajuste, pelo menos, de elemento, né? De alinhavar procedimentos, para que realmente, quando chegar aqui, nesta sessão, quer dizer, a gente não ser exatamente quase que uma imposição, não vamos usar, então você destaque, vai para o plenário, isso, aquilo. Eu acho que não é assim. A gente quer que haja um orçamento, no mínimo, ou com a mínima fidelidade, aquilo vai realmente acontecer como programa colocado na prática, em execução pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. É isso que se quer. Eu me lembro perfeitamente que, antigamente, eu, pelo menos, fui vereador há muito tempo, quando a gente discutia tinha uma rubrica que chamava-se reserva de contingência. Isso era em torno de 10%, não tinha, às vezes chegava a 10%, mas próximo de 10%. Qual era o objetivo desta rubrica? Era exatamente o Estado se preparar para, nas emergências por conta de desastres, de intempéries, ter recursos para poder enfrentar e buscar superar as dificuldades produzidas por aí. Quer dizer, de repente, hoje, primeiro, manda-se a mensagem do orçamento, vem do Executivo, já em seguida vem um pedido de autorização para remanejamento da ordem de 20% ou até mais, e depois de durante o exercício, nada disso é realizado por conta dos contingenciamentos que são feitos sem critérios ou sem indicativas para a realização disso. Então, eu acho que a gente deve começar a corrigir isto. E corrigir isto significa, inclusive, uma apreciação das emendas que estão sendo apresentadas e não as minhas emendas, por exemplo, parece que nem sei qual é a justificativa para que realmente elas não tenham sido incorporadas como deveria, devido à justeza, devido a aquilo que é considerado importante na aprovação delas, inclusive como orientação, principalmente por causa da política pública da cultura, a política pública da ciência e tecnologia, a política pública da saúde, a política pública da assistência social. Então, é preciso que também na apreciação que se faz anterior, quer dizer, haja pelo menos uma forma diferente desta que está sendo apresentado e que escanteia determinadas emendas que, no meu caso, são consideradas muito importantes. Então, eram essas considerações que eu gostaria de fazer, senhor presidente. Obrigado, deputado Leomar Coelho. Após todas as discussões, vamos colocar em votação. Aliás, eu acho que não tem divergência, né? Em votação, todos concordam. Deputado Luiz Paulo. Abraço, que eu vou falar aqui. Presidente, deputado Marcelo, eu retirei o meu voto divergente, porque ele assambarcava um número muito grande de emendas, e eu verifiquei que ficava um voto, por demais, conflituado. Mas queria assinalar, como já disse no meu encaminhamento, que o meu voto é favorável, com as ressalvas já feitas na discussão e votação do parecer sobre o projeto original. Não estou pedindo para repetir as ressalvas, é só para dizer que são as mesmas ressalvas, mais nada.
Não é voto divergente, é voto convergente com essas ressalvas. Perfeito. Como voto, deputado Rodrigo Amorim. Voto com o relator, senhor presidente. Como voto, deputado Eliomar Coelho. Favorável, senhor presidente. Deputado Márcio Pacheco não está mais online? Online, presidente. Está aí. Eu não estou conseguindo ver aqui, perdão. Online. Como voto, deputado Márcio Pacheco. Acompanho o relator, senhor presidente. Eu também Márcio Canela. Eu também acompanho o relator favoravelmente. Eu acho que tem mais nenhum presente não, né, o presidente? Por gentileza. Ferreirinha, né? Ferreirinha. Ferreirinha não vota. Acho que ele não é membro. Ah, ele não é membro? Ah, tá bem. Não. Então, por unanimidade, está aprovado. Proclamo o resultado. Devolvo a presente presidência ao eminente deputado Márcio Canela. Obrigado. Agradecer a todos os deputados. Quero agradecer as palavras do nobre deputado Rodrigo Amorim. Obrigado, te parabenizar por esse belíssimo trabalho que o senhor tem feito aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, sempre em defesa do nosso povo, do povo do nosso Estado. Parabéns, irmão. Obrigado pelas palavras. Quero agradecer também a minha assessoria técnica, o Gilberto, Maurício, Sérgio, Elbert, Carlos e a Ada, porque sem a assessoria técnica para poder tocar esse trabalho aqui é praticamente impossível. Então, muito obrigado a todos da minha equipe técnica. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença e a participação de todos e dou por encerrada essa reunião remota da comissão. Obrigado a todos e fico com Deus.